E aí galera, beleza? Aqui é o Bibi e hoje o vídeo vai tratar a respeito de descanso. Gente, muitas pessoas me perguntam como você fazia para estudar tanto, como que você organizava o seu descanso. Você descansava? Ou será que você ficava estudando sempre assim, tipo 12, 14 horas seguidas, sem descanso, sem nada além de estudo, sem nada além de trigonometria, de hidroestática, de lei das reações? Muita gente pergunta isso. Então, a minha ideia hoje é falar um pouco sobre descanso na turma ITA, como você descansa estando numa turma extremamente competitiva, extremamente forte e com medo de não passar no ITA no final do ano. Como que você descansa? Você não deveria estar pensando assim, nossa, não, eu tenho que gastar cada segundo estudando pro ITA, eu tenho que focar totalmente. Muita gente pensa nisso, mas está errado. O certo é descansar. Gente, o descanso ele é importante porque você consegue até abstrair. Às vezes você já deve ter percebido que você teve aquela questão que você fazia, tentava e não conseguia. Um exemplo muito claro que eu tenho pra mim, hoje mesmo, depois de formado, é por exemplo o quebra-cabeça. Esses dias eu montei quebra-cabeça em casa com meu pai e por muito tempo eu ficava lá em cima da mesa tentando encaixar as peças, não encaixava algumas peças. De repente eu saía, ia lá fazer outra coisa, descansava um pouco. Quando eu voltava, as peças começavam a se encaixar. Por quê? Porque na hora do descanso, a minha mente foi para outro lugar. Ela até conseguiu, o cérebro é muito inteligente. Então, nesse meio tempo, ele ficou pensando em segundo plano a respeito das peças que eu poderia ter montado. E ficou construindo na minha cabeça como era o quebra-cabeça. E aí isso me ajudou na hora que eu voltei e fui lá e montei o quebra-cabeça facilmente. E, gente, são inúmeros os casos em que eu mesmo, quando eu tava na turma ITA, às vezes eu sonhava com questão, sonhava resolvendo questão. Não vou falar para você que eu resolvia o passo a passo, chegava lá e na hora da questão eu fazia o que eu tive no sonho. Não, acho que isso aconteceu uma vez, mas não lembro se a ideia deu certo. O que eu só quero dizer para você é que nesse período em que eu dormia e descansava, o que acontecia? Meu cérebro estava trabalhando em segundo plano. Então era muito mais fácil de quando eu acordasse, eu fosse olhar a questão e soubesse. Então a gente precisa ter na turma aí uma mente descansada. E, gente, tem muitos tipos de descansos possíveis. Tem gente que descansa com esporte. Então, eu tinha amigos que jogavam futebol todo domingo depois do simulado. É claro que tem que tomar cuidado para não jogar antes das provas, por causa de risco de lesão e até também por risco de lesão. Tinha gente que pode ir para piscina. Tem gente que, hoje em dia, por exemplo, aqui em São José, tem uma fama muito grande do pessoal ir para arenas de vôlei. Acredito que no Brasil inteiro. Então, tem gente que pode fazer um jogo lá de vôlei toda semana. Tem gente que ia na academia, tipo, focado, é um esporte. Tem gente que lia muito. É claro que, dependendo do hobby, às vezes ele pode até cansar, já que você tá só estudando, talvez ler canse mais. Mas é bom também, eu tive uma época em que o meu hobby era ler. Tem gente que tem coleções, então fica lá, limpa a coleção, tipo, nisso fica pensando na vida, fica refletindo. Eu, por exemplo, tenho coleção de Lego, então de vez em quando eu faço isso. Eu fico olhando aqui a minha coleção e fico limpando, fico pensando na vida. Ah, se eu comprar tal outro bichinho aqui, se eu pegar esse outro aqui e organizar de tal forma. Então, gente, isso é normal. É bom ter descanso, é importante ter descanso, você precisa de descanso. Outra coisa, por exemplo, muito importante, a parte das amizades. Então, quando eu estava na turma ITA, eu mantinha minhas amizades muito fortes, e principalmente na igreja, que eram os meus amigos principais, assim, que eu mais saía com eles, porque eu encontrava eles várias vezes na semana. E os meus amigos principais do cursinho, eu também saía com eles. Mas os da igreja, por exemplo, eu lembro que eu saía umas 4 vezes por semana, umas 3 vezes, quando eu já estava mais no final, perto de passar, em que eu estudava, não estudava menos, mas eu sabia o que estudar e eu estudava de forma mais correta. Então acabava sobrando um tempinho para eu sair. Então eu lembro que eu saía às vezes, isso tô falando em vários momentos do cursinho. Tem momentos que eu saí mais, tem momentos que eu saí menos, mas o importante é que em todos eles eu saí. Mas, por exemplo, tinha épocas em que eu ia na igreja domingo, saía com eles depois do culto, ou sábado tinha culto de jovens, eu saía com eles também. A um dia ou outro durante a semana, não é toda semana, mas uma semana ou outra, eu ia numa terça-feira, numa quinta-feira, eu podia ir num boliche, podia ir num cinema, e gente, isso ajudava demais. Então, o que eu quero passar pra você aqui é, não negligencie descanso. Descanso é tão importante quanto estudar. E aqui eu trouxe alguns exemplos pra você. Mas, eu não quero deixar esse vídeo sendo só 5 minutos aqui falando a respeito de, o que dá pra fazer pra descansar ou não. Eu quero trazer um descanso pra você. E eu imagino que uma grande parte das pessoas que veem meus vídeos, que gostam aqui do conteúdo, gostam de algum tipo de descanso específico. Esse descanso é a parte de filme. Então, eu vou continuar o vídeo aqui mostrando pra vocês a respeito de um descanso meu que era top na turma ITA. Gente,
ainda sou, fissurado nos filmes da Marvel. Então eu assisto todos eles e eu tenho esse apego porque desde o primeiro filme, Homem de Ferro 1, 2008, eu assisti com meu pai. Então eu penso que é uma relação minha com meu pai de assistir os filmes. Então por isso que eu assisto todos. Então, eu quero mostrar pra vocês o que saiu agora, que todo mundo tá falando, o que bombou, a famosa live das cadeiras, em que a Marvel apresentou o elenco do próximo filme, né? O Vingadores Doomsday, ainda não tem o nome em português, né? Tem gente que fala que vai ser Apocalipse, tem gente que fala Destino Final. Então, o que eu vou fazer pra vocês hoje? Vai ser um vídeo diferente. Eu vou mostrar pra vocês aqueles personagens que foram mostrados ali, que vão aparecer nos filmes. Vou falar um pouquinho sobre eles e depois eu vou falar qual que é a minha teoria pro filme. Não garanto que vai ser a teoria que vai acontecer no filme, mas vai ser um momento legal aqui da gente poder passar esse tempo descansando, porque você que gosta da Marvel, que tá estudando pro ITA, você pode ver esse vídeo descansando, pensando em teorias, e coloca aqui nos comentários se você também gosta da Marvel. Então, bora lá. Galera, eu não sou o monstro aqui das tier lists, mas bora lá. Gente, eles anunciaram um monte de atores, se não me engano, acho que foram 20 e poucos, assim. Só que eu dividi aqui em alguns núcleos, eu vi isso até num canal no YouTube, posso até colocar aqui na descrição o vídeo que eu vi. Ele dividiu nos núcleos que tinham desse filme. Então eles anunciaram, por exemplo, primeiro núcleo, que seriam aqueles Vingadores mesmo, ou aqueles que já foram Vingadores, ou aqueles que, por exemplo, têm uma tendência a serem Vingadores. Então eles colocaram aqui, ó, foi o Thor, o Capitão América novo, né, do Sam Wilson, o Homem-Formiga, o Shang-Chi e esse Falcão novo. Gente, vamos lá. Muita gente fica fazendo brincadeira de que esse filme dos Vingadores, né, por trazer o Doutor Destino e tudo mais, as pessoas vão torcer pelo Doutor Destino, porque esses Vingadores aqui estão horríveis. Galera, pelo amor de Deus, eu assisti todos os filmes. Esse aqui, esse Falcão aqui, gente, é legalzinho, é interessante, mas ó, não dá pra um filme do Vingadores, sabe? Tipo, o cara só tem uma roupa e que no universo da Marvel, que pelo amor de Deus, provavelmente todo mundo tem um superpoder aí, né? Shang-Chi não, Shang-Chi eu achei o filme da hora. Muito massa o filme. Eu até recomendo vocês assistirem, que é divertido. E eu acho que assim, ele tem uma tendência a ser um Vingador, mas é um Vingador nível ali, sei lá, tipo um Capitão América, um pouco mais forte por causa dos anéis que ele tem, mas mais fraco se fosse comparar por causa do soro. Mas eu achei legal, achei interessante. Agora, Homem-Formiga é um dos meus preferidos, muito engraçado, mas tem muita gente que fala que ele já era nesse filme. Porque o Doutor Destino ele tem que chegar chegando e assim, talvez pegue o Homem-Formiga e já era, entendeu? Tem essa chance. E também tiraram, né, a esposa dele, porque a atriz mesmo parece que não vai mais fazer filmes, e a filha dele não vingou, então deixaram só o Homem-Formiga, que realmente é quem importa. Espero que seja isso também, porque assim, muita gente tá falando assim, esse filme ele vai eliminar uma boa parte ali aliás, tem gente escondida, né, que não foi divulgada. Eu super acho isso aí. Homem-Aranha, né, Capitã Marvel, algum ou outro Guardião da Galáxia, não é possível que não esteja nesse filme. Mas eu acho que um limpa que eles já fizeram era pegar alguns principais. Então tem lá Homem-Formiga, Estatura, que é a filha dele, e Vespa. Gente, eles tiraram os dois que menos se importam, porque eu não acho que faz sentido ficar abarrotando um filme de gente aleatória assim. Agora, Capitão América aqui, do Sam Wilson, é um ponto que é interessante. Assim, eu não gostava do Sam Wilson, né, do Anthony Mackie aqui fazendo o filme, mas eu achei que o filme dele, embora não fosse tão bom esse último agora, Capitão América 4, o pessoal não tá gostando muito. Eu acho que ele é interessante, assim, tem um futuro, mas eu ainda acho que eles não conseguiram fazer de forma a substituir o Steve Rogers. Então, não faz muito sentido. Mas beleza, acho que tá que nem os outros dois. Agora o Thor aqui eu acho que vai ser o arco da redenção dele. Vai ser quando ele vai estar na forma mais top dele, mais forte, assim. Eu acho que ele que vai guiar esses Vingadores. Agora tem um núcleo, que é o núcleo de Wakanda, né? Que tem a Pantera Negra, né, do filme, o M'Baku e o Namor. Esse aqui eu acho um núcleo legal. Muita gente não gosta da Pantera Negra, da Shuri. Eu concordo e discordo. Eu concordo porque eu acho que ela não tá no lugar dela. Ela mesmo não era os planos da Marvel fazer isso, mas teve a questão do Chadwick Boseman. Então, o que eu tenho a impressão? De que ela é muito boa, mas ela mesmo não era, o roteiro mesmo não indicava pra esse caminho. Então ela tá tentando substituir uma coisa que ela nem era, que era a Pantera Negra. Porque eu gostava muito da Shuri, a irmã dele, que é super divertida, uma cientista absurda, mas acho que com Pantera Negra não faz muito sentido. Mas eu acho que eu devo assistir de novo o filme 2 pra ver se eu mudo um pouco a minha opinião. Agora o M'Baku eu acho que vai ser sensacional, porque ele era muito bom. Tanto que eu acho que ele que deveria virar o Pantera Negra, e a Shuri continuar como cientista, porque como cientista, ela poderia ser a pessoa que descobriria as incursões que vão acontecer na Terra. E já o Namor foi um personagem interessante, que eu acho que ele tá numa adição aqui. E eu vi até uma teoria no Reddit que falava que talvez, pelo Namor ser um mutante assim meio poderoso, talvez o Professor X
ele se comunique com ele, e ele que comece uma revolta, assim, na Terra. Mas eu já chego nessas teorias. E o Loki, né? O Loki, ele termina a temporada dele lá, ele virou, tipo, um protetor, assim, das linhas do tempo e tal. E tem uma teoria também de que ele já era nesse filme, né? Porque gente, ele tá cuidando das linhas temporais. E assim, um importante aviso aqui, né? Tem muita coisa que eu tô falando aqui, é rumor, é hipótese. Então, se você não gosta de spoiler, dá uma pulada nesse vídeo, procura um outro vídeo do Bibi Resolve aqui. Mas dizem que o Loki aqui, talvez ele seja o primeiro a ser atacado pelo Doutor Destino, né? Porque como ele tá segurando as linhas, é meio complicado dele sobreviver a essa história. Mas eu ainda espero que ele encontre o Thor, né? Porque ele não, a última vez que ele viu o Thor. Porque assim, esse Loki aqui, né? Tem que lembrar, ele não é o Loki que seguiu Ragnarok, que seguiu Guerra Infinita. Ele é o Loki lá de 2014. Então, assim, ele não tem essa amizade ali com o Thor que ele desenvolveu ao longo dos outros filmes. Mas vai ser interessante ver como é que eles voltam. Se bem que eu lembrei agora que na primeira temporada a AVT mostra um filme pra ele, né? Então ele entende quem era o Loki, né? Que ele tá substituindo. E aí, gente, vem um ponto polêmico aqui, né? Que são os Thunderbolts. Que aí tem aqui o Soldado Invernal, a Helena Belova, o Agente Americano, o Guardião Vermelho, o Fantasma e Sentinela. Galera, e até faço aqui um parênteses nesse vídeo. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô me divertindo fazendo vídeo, porque, igual eu falei no começo do vídeo, é um descanso. Então, que vocês também tentem procurar o descanso de vocês, vocês vão se divertir estudando e tendo esses descansos. Gente, Soldado Invernal, o que acontece aqui na situação dele? Esse é top. E esse super acho legal ele tá no filme. A Helena Belova também. Porque, na minha opinião, eu ainda acho ela muito melhor do que a Viúva Negra original. Muita gente não vai gostar disso que eu falei, mas é o que eu penso. Agora, esse agente americano, pelo amor de Deus, isso aqui é horrível. Horrível. Muito ruim mesmo. Essa fantasma aqui também, minha esperança era de que nem tivessem no filme. E o Guardião Vermelho, pra mim foi ruim no filme dele, foi tipo médio no filme dele. Os trailers de Thunderbolts estão mostrando algo interessante, mas assim, no filme. Gente, pelo amor de Deus. Esse cara aqui, ele perto desse aqui, ó, que vai estar no final, que é o Doutor Destino. Isso aqui é piada, sabe? Não faz nem sentido. Não faz sentido no filme. E essa fantasma aqui ainda menos. E aí mais uma teoria, né? Eu tava falando esses dias com meu amigo e eu acho que um monte de personagem aqui genérico, que é esse agente americano, essa fantasma, o Guardião Vermelho, deixa eu ver aqui, talvez um Embaco, embora eu goste dele, mas talvez ele, eu acho que esses aqui vão embora. Sabe o que vai acontecer? Eu acho que o Doutor Destino vai acabar com eles. Logo no começo. Igual o Thanos fez com o Hulk e com o Loki. Pra mostrar poder. Então talvez a Marvel esteja jogando esses personagens aí pra, tipo, serem descartados nos primeiros minutos do filme. Essa é a minha teoria e minha esperança também. Agora, por fim, o vilão, entre aspas, né, de Thunderbolts. Entre aspas, porque a gente não sabe como é que vai ser o filme, né? Mas aparentemente ele vai ser um vilão. E assim, pelo que eu já vi, ele é muito forte. Eu acho que ele é bem mais forte do que o Thor, inclusive. Tipo, ele é o mais forte de todos. Vamos ver como é que eles vão usar ele, porque a Marvel, e qualquer. A DC, por exemplo, o problema grande que ela tá passando é esse, né? Ela. Não, os filmes que ela faz, ela não consegue dosar o poder dos personagens. E aí não fica um personagem relacionável e também um personagem sem graça. Esse é o problema, por exemplo, da Capitã Marvel, né? Muita gente fala, é que a atriz não tem carisma. Eu nem acho que é isso. Eu acho que o problema é que é um personagem muito forte. E aí, uma personagem muito forte, ou você constrói uma fraqueza interior dela, emocional muito boa, ou ela fica sem graça. Tanto que as Marvels, o filme, eu gosto, as pessoas não gostam, mas eu acho que eles conseguiram fazer uma personagem muito mais legal da Capitã Marvel, porque mostraram problemas dela interiores. Tipo, a tristeza dela se sentir, tipo, uma pessoa que destruiu lá os Kree, eu acho, de sentir uma pessoa, tipo, como se ela fosse uma pessoa ruim. E eu achei isso legal, foi a melhor parte do filme. Então, se eles conseguirem fazer isso com o Bob aqui, né, com o Sentinela, vai ser legal. E por fim, gente, assim, né, desses que estão sendo apresentados, tem um Quarteto Fantástico. E esse filme vai ser incrível. E aí, alerta de spoilers, hein? Não falem depois que eu não falei que era spoiler. Eu acho que a história de Quarteto Fantástico, que é o filme agora, é o seguinte. Eu acho que eles estão em outro universo. Mas pra mim, a grande sacada do filme vai ser se durante o filme inteiro der a entender que eles estão no universo normal dos Vingadores. Mas aí eu acho que vai acontecer o filme, o Galactus vai chegar lá no planeta, vai destruir o planeta. E assim, vai ser o primeiro filme da Marvel, tirando Guerra Infinita, que os heróis vão perder. Só que eu acho que eles vão perder de uma forma absurda, porque eles vão ver o universo deles sendo destruído. E aí todo mundo vai olhar e falar, ué, mas o universo dos Vingadores foi destruído? E aí eles conseguem um jeito de ir para dos Vingadores, e aí todo mundo entende, tipo aquela cena de Capitão América 1, assim, que ele aparece num mundo diferente. E eles vão entender.
todo mundo vai entender que eles eram de outro universo e que esse universo foi destruído. Só que eu acho que como esse universo foi destruído e é o universo do Doutor Destino, provavelmente, o Doutor Destino vai usar isso daí como força pra querer criar um mundo de batalha, um monte de coisa que ele vai fazer nos próximos filmes dos Vingadores. Mas eu acho que esse filme vai ser sensacional. Inclusive, pra minha coleção de Lego, eu tô maluco no Lego que vai lançar desse aqui. Porque o que tá rumorado é que vai ter uma minifigura de cada um deles. E o Galactus. Então vai ser absurdo. Gente, e aí o que eu acho que vai acontecer? Isso aqui pra mim é a parte que vai ter mais destaque, assim, é o que eu tô mais empolgado. Quarteto Fantástico, eu sou maluco em Quarteto Fantástico, desde o primeiro. Eu acho que esse núcleo aqui vai ser sensacional. Então, assim, eu não vou entrar muito em detalhe, mas todo mundo sabe os poderes de cada um deles. Eu acho que o Reed Richards vai ser muito importante no outro filme dos Vingadores, porque ele vai antagonizar com o Doutor Destino. A Sue Storm também, porque tem uma história de que, spoiler de novo, de que quando o Doutor Destino conseguiu o plano dele e criar um mundo de batalha, ele meio que apaga a mente de todo mundo. E ele faz as coisas que ele quer. E aí, ele que é apaixonado na Sue Storm, ele vai roubar ela do Reed Richards. Então acho que ela vai ter um papel grande. O Tocha Humana, de todos eles, é um dos que eu mais gostava, porque era o Chris Evans no original. Mas eu não sei se o ator ainda não me, tipo assim, não me deixou tão empolgado pro personagem. Eu acho que vai ser um personagem legal, tipo, nota 8. Mas é que eu queria que fosse nota 10, mas eu espero que quando eu vir o filme ele seja nota 10. E o Ben Grimm parece que tá muito legal, então acho que vai ser muito bom. E aí, gente, vem a maior surpresa, né? Que eles colocaram os X-Men da franquia original, né? O Professor X, o Magneto, o Fera, o Noturno, a Mística e o Ciclope. Vou falar os que eu gosto daqui, né? Vamos lá. Eu gosto muito do Professor X. Acho ele legal. Acho interessante a história de origem do Magneto, mas eu não acho que ele é muito bem retratado nos 3 primeiros filmes. Eu acho ok. Eu prefiro o Magneto da segunda trilogia. Mas eu acho que vai ser sensacional, gente. Esses dois atores aqui, eles têm quase 90 anos. Vai ser absurdo tá eles nos filmes. Esse fera aqui, se não me engano, é aquele que é o governador, né? Ele não aparece muito no filme, mas ele é muito bom. Então vai ser bem legal de ver ele aqui. E tem o Noturno, que é aquele da cena incrível, né? Do começo de X-Men 2, que ele vai na Casa Branca e tudo mais. Acho que vai ser muito massa. A Mística, nunca fui fã da Mística. Não acho a Mística legal. Acho a Mística muito sem graça, inclusive. E principalmente na trilogia clássica. Na segunda, que tem a Jennifer Lawrence, eu acho que ela atua muito melhor. A história dela é apresentada. Acontece um monte de coisa. Agora, a Mística original é só uma pessoa que fica lá sem falar nada e fica indo de um lado pro outro. Nada a ver. Agora, o Ciclope é o que todo mundo diz, né? Vamos ver como é que eles vão fazer ele, porque o Ciclope original não era tão interessante. E aí, o vilão, né? O Doutor Destino. Gente, aí agora começando minhas teorias e tem spoiler aí, possível spoiler. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho o seguinte, que a gente tem o Doutor Destino. Ele, vamos lá, tem 3 terras na minha cabeça. Tem a Terra dos Vingadores, que são desses aqui, que acho que é o universo 616. Vai ter a Terra desses X-Men aqui, que, vamos supor, vamos chamar de Terra B. E tem uma Terra do Quarteto Fantástico. Eu acho que durante o filme do Quarteto Fantástico, a gente não vai saber que eles estão nessa Terra B. A gente vai achar que eles estão no 616. Vai ser destruído, todo mundo vai se espantar, mas durante o filme foi mostrando semente de que eles estavam conseguindo fazer uma viagem entre linhas dimensionais. Então acho que no final do filme eles vão pro 616. Essa é a minha teoria. Só que o Doutor Destino, ele era desse universo do quarteto, que eu tô chamando de Terra B. Então eu acho que ele vai ver toda a família, todos os amigos, tudo dele sendo destruído. O país dele é Lativéria, né? E eu acho que ele vai ficar maluco aqui. Quando ele ficar maluco, ele também vai ser jogado pro 616. Só que todo mundo acha que ele é, tipo, beleza. Tá sofrendo aqui, não sei o quê. Mas aí eu acho que vai acontecer alguma coisa lá, que ele vai se tornar o vilão. E ele vai começar a... Ele vai descobrir sobre o Loki, na minha cabeça. Ele descobre sobre o Loki, ele entende sobre essa questão das linhas multiversais, e aí ele começa a fazer o seu plano. E dentro do plano dele, ele vai pegar esses X-Men dessa Terra B, que eu chamei, essa Terra A, no caso, e ele vai plantar a incursão, que é aquela ideia em que 2 terras se sobrepõem ali, então vai destruir uma das 2, uma coisa assim. E eu acho que ele vai gerar esse problema com os X-Men e ele vai fundir essa terra com o 616, que é desses daqui. Então, meio que o filme vai ser um Vingadores da Terra dos Vingadores versus os X-Men dessa terra que tem os X-Men. E na minha cabeça, essa terra dos X-Men, ela não é o do filme da Fox. Eles vão pegar os mesmos atores, provavelmente o mesmo background, porque eles vão falar como se fosse assim. Eles não vão falar isso, mas nos bastidores. Existiu aquela terra lá dos X-Men, e existe dentre as bilhões de terras, outra terra que tem 99,99% igual a essa aqui.
Mas não é a mesma. Então por isso que eu acho que o Ciclope vai ser com a roupa dele original. Todos eles vão estar com roupas diferentes, vai ter aquela roupa preta lá. E é isso. E eu acho que vai ter essa colisão entre os Vingadores e os X-Men. E aqui lembrando também que tem aqui o Gambit, né? Que apareceu recentemente. Eu acho que vai ser muito massa esse filme. Acho que vai ser incrível. Então, gente, era isso. Minha ideia era trazer esse descanso aqui pra vocês. Falar, né? Dessa novidade aqui que a Marvel mostrou o elenco. E mostrar pra vocês como que dá pra descansar. Gente, descansem. Peguem um tempo como esse, peguem um hobby, não precisa ser a Marvel. Peguem, por exemplo, um hobby de Lego, por exemplo, selo. Tem gente que coleciona selo, é incrível. Vai fazer um esporte, alguma coisa assim. Mas não há negligenciem isso, porque é muito importante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um pouco maluco, mas até a próxima.